Queridos, o título da mensagem de hoje é As Maravilhas da Obra de Cristo. Eu não sei quantos de vocês sabiam, mas Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. Diferentemente do que a tradição cristã, sobretudo católica, diz, Jesus não ressuscitou na Páscoa, ele morreu na Páscoa. Ele permaneceu debaixo da terra na festa dos pães ázimos, mas ele ressuscitou no dia de primícias, no primeiro dia da semana, portanto, celebramos no domingo. A morte de Jesus naquela Páscoa foi o cumprimento de tudo aquilo que o Velho Testamento predisse, com todos os símbolos, com todos os sacrifícios. E o próprio João Batista enxergou isso quando olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E certamente ele estava pensando naquele Cordeiro que havia sido sacrificado pela primeira vez quando o povo de Israel saiu do Egito, na primeira Páscoa. Mas nesse dia em que Jesus estava morrendo, irmãos, muito mais estava acontecendo do que nós podemos imaginar. Muitas coisas aconteceram naquele dia, a natureza gritando, Deus manifestando o seu poder para mostrar que aquele dia era o momento mais extraordinário da história, que mudaria a história da humanidade, sobretudo na vida de todos que crescem. E hoje eu quero mostrar para vocês, não o momento da crucificação, mas todo o entorno, todas as revelações destas circunstâncias que aconteceram, e mostrar que nada aconteceu por acaso. Tudo aconteceu exatamente como Deus decidiu que deveria acontecer. E eu quero mostrar para vocês então, para que a gente possa refletir nestas verdades aparentemente secundárias, mas que são extraordinárias, e que vocês vão ficar impactados ao ver como Deus esteve no controle quando Jesus estava sendo crucificado e morrendo na cruz. Então eu quero partilhar com vocês estas verdades do evento mais importante que aconteceu na história do homem, a morte de Jesus na cruz. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, queridos, Jesus é a luz do mundo. Lá em João 8,12, o texto diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E para provar que isso era verdade, e eu quero usar aqui algumas metáforas, por favor, os teólogos de plantão entendam que eu estou usando de metáforas. Para provar que Jesus era a luz do mundo, quando a luz do mundo estava morrendo, é como se ele tivesse tocado no sol, e o sol se apagou por 3 horas inteiras. E entenda uma coisa, isso não foi um eclipse. Um eclipse dura no máximo 7 a 8 minutos. Não mais do que isso. É impossível um eclipse durar mais do que isso. E no entanto, Marcos capítulo 15, versículo 33 diz: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. 3 horas de trevas na terra. No 4º dia da criação, o sol foi criado pelo seu Criador, Jesus. O sol, aquela fornalha termonuclear, existe e produz calor e luz e vida para todo o planeta. Eu quero dar alguns dados aqui para vocês entenderem o que é que estava acontecendo. O Sol tem 864 mil milhas de diâmetro. Contém 835 quadrilhões de milhas cúbicas de gases intensamente quentes. 2 octilhões de toneladas. E no seu interior, o hidrogênio é fundido em hélio. E a energia termonuclear gera 25 milhões
de graus Fahrenheit. O quanto isso é quente. Se você pegar uma porção do tamanho de uma ponta de uma caneta Bic, da energia solar na cidade de São Paulo, a cidade de Salvador seria incinerada com somente esta pequena porção. Imagine esta estrela tão poderosa. E por 12.235 dias, o sol brilhou sobre o seu Criador, Jesus, para contemplar as suas obras maravilhosas. Ele presenciou os cegos serem curados, os leprosos serem limpos, os paralíticos andarem, os pecadores serem transformados, tempestades obedecendo a sua voz e muito mais. Mas agora que a luz do mundo apagou, houve 3 horas de trevas, porque o sol não podia brilhar no momento em que a luz do mundo morreu. Na criação do Gênesis, todas as coisas foram criadas depois do comando de haja luz, e ele era a luz do mundo. E agora na cruz o preço da redenção foi tão alto e tão horrendo que o sol se escondeu e a luz se apagou. E o interessante é que no nascimento de Jesus, ele colocou uma estrela no céu, mas na sua morte, ele apagou a estrela sol por 3 horas. Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus não tem luz. A segunda verdade maravilhosa, que parece escondida da grande maioria, é que Jesus é o caminho para Deus. João 14,6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E até a morte de Jesus, a presença de Deus, durante 1500 anos, ela esteve no Santos dos Santos. Primeiro no tabernáculo e depois no templo de Salomão. Depois no templo de Zorobabel, no Santos dos Santos. E este lugar, a presença de Deus era completamente separada por uma cortina que ia de cima a baixo. E Deus estava separado dos homens. Mas naquele momento, quando o caminho para Deus estava morrendo, na verdade o caminho para Deus estava sendo aberto. Lá em Mateus 27, 50 a 51 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Queridos, durante 1500 anos, o caminho para Deus só podia ser trilhado pelos sumos sacerdotes uma vez por ano. A glória de Deus habitava no Santos dos Santos. E esta cortina pesada, ela tinha 20 metros de altura, 13 metros de largura. E a mensagem que ela dizia a todo o resto do mundo é: Deus Santo, esteja fora. Os próprios sumos sacerdotes, quando entravam no Santos dos Santos, eles entravam depois de terem feito todos os rituais de arrependimento, de limpeza. Eles entravam com uma cordinha, porque se eles tivessem feito qualquer coisa errada, eles podiam cair mortos na presença de Deus. E ninguém podia entrar no Santos dos Santos e não morrer. Então, se acontecesse algo assim, ele teria que ser puxado. Mas em 1500 anos, olha que coisa extraordinária, não mais do que 50 homens puderam entrar na presença de Deus. O caminho para Deus, representado pelo templo, pelo tabernáculo, era um caminho que poucos podiam trilhar. Mas no momento em que Jesus entregou o seu Espírito, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima a baixo,
E um novo e vivo caminho foi aberto por Jesus, o caminho para Deus. Aleluia! Aplauda ao Senhor. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 10, versos 19 a 23, ele diz: tendo, pois, irmãos, coragem, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, igreja? Ele é o caminho para Deus. E Ele é o caminho para Deus. E Ele, através da sua morte, nos propiciou um novo e vivo caminho, em que nós podemos chegar até a presença de Deus. Nós, os pecadores, lavados pelo sangue de Jesus. Lá na cruz estava morrendo também o Criador. Em João capítulo 1, versos 1 a 3 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Queridos, quem criou o universo? Quem criou o universo, irmãos? Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem estava morrendo na cruz era o Criador. E para provar que esta era uma verdade inexorável, Jesus toca nas rochas que Ele mesmo criou, e houve um grande terremoto. Mateus 27, 50 a 51 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam as rochas. Lucas 19, de 38 a 40, diz assim. Aqui fala de Jesus que está entrando em Jerusalém no domingo de Ramos. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, né? A multidão clamando: Hoshiana, Hoshiana, bendito que vem o filho de Davi, o Messias. E os fariseus dizendo: mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E nesse dia, o dia mais importante da história da humanidade e da missão de Cristo, muitos se calaram. O cego Bartimeu que passou a ver, não estava ali para dizer que ele era o Filho de Deus. Lázaro, seu amigo, a quem ele ressuscitou, também não disse nada. Nicodemos, que foi procurá-lo durante a noite e entendeu que ele era o Salvador, também não falou nada. Os discípulos que testemunharam a sua divindade não falaram nada. Mas nesse dia, quando todos se calaram, as pedras clamaram para glorificar o Criador. Por isso esse grande terremoto, e as pedras se fenderam. Jesus também disse que Ele era a ressurreição e a vida. Em João 11, 25 a 26, a Bíblia diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Diga aleluia. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele pergunta: crês isto? E eu pergunto para você: você crê nisso? Quantos creem? Diga: eu creio. Em João capítulo 5, versos 28 e 29: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz
e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E para provar que isso era verdade, Mateus 27, de 52 a 53, o texto diz: abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aquele que é a ressurreição e a vida morreu, e por causa disso o sinal aconteceu nos mortos, e com o terremoto os túmulos se abriram, e os mortos saíram andando e entraram por Jerusalém, e foram vistos por muitos. Sabe que sinal é esse? É o sinal de que um dia você que crê nele e eu que creio nele ressuscitaremos. Aplauda ao Senhor, glorifique a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 1 Coríntios 15, 55, o apóstolo Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Queridos, a morte é o maior inimigo da humanidade. Ninguém pode vencê-la. Nem pobres, nem ricos, nem remediados, nem jovens, nem velhos, nem os países do primeiro mundo, nem os cientistas, nem os homens mais brilhantes conseguiram reverter o seu poder. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Aplauda ao Rei, Ele está vivo. Aplauda mais, você vai ressuscitar um dia. Jesus é o Salvador do mundo. João 3, de 16 a 18 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quantos aqui creem em Jesus? Diga assim: eu creio em Jesus. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 5, versículo 24: quem crê em mim, nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Diga: Jesus é o meu Salvador. Ele é o Salvador do mundo, mas Ele é o meu Salvador. Clame assim: Ele é o meu Salvador. Fale mais alto, diga: Jesus é o meu Salvador. E naquele momento, quando tudo parecia contrário, quando os discípulos estavam fugindo de medo, questionando, duvidando, no meio daquilo, o Salvador do mundo encontrou um perdido para ser salvo. E Marcos capítulo 15, verso 37 a 39 diz: mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Foi salvo porque creu em Jesus, mesmo no seu momento mais de fraqueza, de nudez, de vergonha, de maldição. Mesmo assim, saiu dele a unção para a salvação. E aquele homem romano pagão, que não entendia nada do que estava acontecendo, que já havia participado de milhares de crucificações, naquele momento ele olhou para ele e disse: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Porque ele é o Salvador.
Examinai as Escrituras, João 5, 39 e 40. Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aquele centurião, querido, representa a mim e representa você. Ele foi designado pelo governador Pilatos para crucificar a Jesus. Ele supervisionou o processo. Ele não entendia aquela religião. Ele não conhecia aquele homem. Provavelmente Jesus foi um entre os milhares que ele já havia crucificado. Mas naquele dia, a sua alma foi conquistada pelo vencedor, pelo Salvador. Da mesma maneira, são os nossos pecados, são os meus pecados que crucificaram Jesus. E no entanto, o seu amor me conquistou e te conquistou. Quantos aqui amam a Jesus? Você ama de verdade? Foi Ele que te conquistou. Jesus disse: vós não me amastes primeiro, eu vos amei a vós e vos chamei. Queridos, você foi conquistado por aquele que foi morto pelos seus pecados. Então, este centurião representa a mim e a você. Mas ele foi salvo porque creu e porque confessou. E o que Jesus fala no final desse texto: mas vocês não quiseram vir a mim. E eu pergunto, quantos de vocês querem vir a Jesus hoje? Eu quero concluir essa mensagem lendo, vou fazer uma tradução aqui, não deu tempo de eu traduzir, vou fazer direto do inglês aqui, que é uma ilustração de um funeral real que aconteceu da imperatriz Zita em Viena, a última das imperatrizes de Habsburgo. Deixa eu botar até meus óculos aqui. O texto diz: milhares estavam alinhados diante do seu corpo, que era puxado por 6 cavalos negros. A procissão chegou a uma parada diante da igreja de Capuchin. E lá, uma tradição foi observada. Como um membro do funeral, saiu do cortejo e chegou diante da porta da igreja que estava fechada. E ali ele bateu na porta. E ele ouviu uma voz de dentro dizendo: quem está aí? E aí ele começou a recitar os títulos daquela imperatriz: a rainha da Boêmia, da Dalmácia, da Croácia, da Eslovênia, da Galícia, a rainha de Jerusalém, a grande duquesa da Toscânia e da Cracóvia. E a voz de dentro da igreja respondeu: eu não a conheço. Aí então ele bateu uma segunda vez, e de dentro da igreja veio a seguinte pergunta: quem está aí? E aí ele respondeu: Zita, imperatriz da Áustria e rainha da Hungria. Novamente a voz respondeu: eu não a conheço. Então, uma pergunta, uma questão inevitável foi colocada pela terceira vez, quando ele bateu a porta. E novamente a voz perguntou: quem está aí? E ele respondeu: Zita, uma pecadora miserável. E a voz disse: pode entrar, seja bem-vindo. E as portas foram abertas. Quando chegar o momento de estarmos na presença do Senhor, nada do que você tenha, nenhum título que você tenha, nenhum valor, nenhuma conta bancária, nenhuma boa ação, nada que você tenha feito vai valer alguma coisa. A porta só se abrirá
Se você entender que você é um pecador, arrependido, precisando da misericórdia do Salvador, aí sim a porta do céu se abrirá. Vinde, benditos do meu Pai, foste fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus está vivo, Ele está aqui agora. Ele ressuscitou. Se você visitar os túmulos dos homens mais importantes da história, Confúcio, Maomé, Buda, Napoleão, Hitler, os Césares, todos eles foram vencidos pela morte. Mas o túmulo de Jesus está vazio, porque Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A tua vitória, aleluia! Aplauda ao Senhor, ao Rei dos Reis. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Naquela cruz, o Salvador, o Criador, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, o sal da terra, estava morrendo. Mas não porque ele tenha sido inábil ou fraco, mas porque voluntariamente Ele se deu por mim e por você. Por isso, meu querido, se você está aqui hoje e você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, não é religião. Nenhuma religião vai te levar para o céu. Mas você entender que Ele morreu por você. E a Bíblia diz que basta crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. O ladrão que estava do lado disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não teve tempo de refazer tudo que ele tinha feito de errado. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele estava entre dois ladrões, um creu e um duvidou. Um foi salvo e o outro se perdeu. E assim que é a morte de Jesus, ela divide os que creem dos que duvidam, os que são salvos dos que serão perdidos. E você, como vai responder a isso? Esta não é uma oportunidade para você ficar em cima do muro. Esse é o momento de você dizer: eu quero o Salvador. Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E a Bíblia diz que basta você confessar, crer no coração e confessar com a sua boca. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você entrou aqui hoje e não tem ainda Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ou tem dúvida disso, essa é uma coisa que não dá para ter dúvida. Ou você sabe ou não sabe. Mas hoje, Ele que é a ressurreição e a vida, Ele que é o Salvador, está aqui para te salvar. Se você quer fazer essa oração de confissão, onde você estiver, levante a sua mão e eu vou orar por você. A igreja fica com os olhos fechados. Há alguém aqui hoje que quer entregar a vida para Jesus? Por favor, acenda mais as luzes para que eu possa enxergar. Graças a Deus, acenda bem, é bastante. Graças a Deus aqui também. Eu quero te chamar, vem aqui, você que está entregando a sua vida. Hoje é dia de você confessar perante os homens, como aquele homem fez: Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Pode vir aqui à frente, sai do teu lugar. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de libertação, hoje é dia do nome do Senhor ser glorificado. Venha, querido, pode vir. Estou esperando por você, pode vir. A igreja aplauda ao Senhor. Ele vive, Ele ressuscitou, e hoje está havendo salvação, não só nesse lugar, mas também a todos que estão me vendo na internet. Pode vir aqui à frente, meus queridos. Põe a mão no seu coração e confesse agora. Diga: Senhor Jesus, eu te confesso perante os homens e perante Deus,
como o Senhor do meu coração, como meu Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso do Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu recebo o Teu perdão pela Tua morte lá na cruz. Amém. E a igreja pode dar um grito de júbilo aí. Aleluia! Aleluia! Toda vez que alguém confessa Jesus, Ele escreve o seu nome no livro da vida. Ele fez isso comigo no dia 27 de fevereiro de 1981. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu vim à frente como vocês vieram hoje. As pessoas me abraçavam e eu dizia: o que mudou? Eu não sabia, mas ia mudar tudo. E eu digo para vocês, a partir de agora, vocês nunca mais estarão sozinhos, porque Ele vai estar com você. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe. Que dia lindo, que festa no céu. Um pecador se converte e o céu entra em festa. Aleluia, aleluia. E você que crê em Jesus, glorifique porque Ele está vivo. Glorifique porque Ele está vivo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o Rei. O Senhor me disse que hoje houve curas aqui no meio da igreja. O Senhor me disse que houve libertação hoje no meio da igreja. O Senhor me disse que Ele está operando e está derramando a sua glória dos céus. Oh, dá um grito de júbilo, igreja. Aleluia, Ele vive. Queridos, a ressurreição mudou tudo. Aqueles discípulos amedrontados agora estavam intrépidos. Você não precisa temer nada. Não tem inimigo neste mundo que o Senhor já não tenha vencido. Ele venceu o principal deles, a morte e Satanás. Deus quer que você viva com essa certeza: Ele está vivo e Ele cuida de você. Ele cuida de mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Levante a tua mão para o céu assim, para receber a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o teu povo todos os dias, até o fim dos dias. Feliz Páscoa, igreja querida. Feliz Páscoa para você também na internet. Deus abençoe.